André e Tiago. Vamos ler um texto. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10. Vamos ler, esse é o texto que está na nossa lição. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 8. Mateus, capítulo 10. Vamos ler desde o 1º versículo até ao 8º versículo. Esse texto nos leva à nossa meditação. Diz a palavra: e, chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aqui está um registro do chamado destes homens que Jesus chamou para si, e chamou eles para uma tarefa, uma missão. Nós vamos aprender nestas lições que no ministério de Jesus, ele revela uma prioridade: aproveitar as pessoas. Que coisa tão interessante é o que está revelado no ministério de Jesus: aproveitar as pessoas. E ele chama esses homens, como nós dissemos antes, homens como vidas que não aparentavam nenhuma perfeição, homens que talvez nada chamasse a atenção de Deus, porque Pedro era afobado. Judas, um deles, os Iscariotes, tinha uma fama de fraudulento. Tomé aparecia ser ou muito racional ou incrédulo. Bartolomeu tinha uma certa empatia, mas ficava no recanto. Então, se formos falar de cada um, as características talvez não tivesse nenhum perfil para alguém escolher senão Jesus. E Jesus justo escolhe estes homens. Quando nós meditamos isto, o que pensamos de nós? O que é que Jesus vê em nós para nos chamar?
Você fazendo um exame da sua vida, longe do sentimento da soberba e longe do sentimento da autossuficiência, mas de forma natural. Como você se acha diante de Deus e o que Ele já fez com você? É algo para nós meditarmos, mas o Mestre está disposto a investir nas vidas. Talvez essa seja a sua situação. O Mestre resolveu investir em você. E eu posso estar falando para alguém que já haja escutado alguém dizer: mas tu não serve para nada. Tu não dá nada. E se escutou isso, eu quero lhe dizer que o mestre dos mestres, Raboni, ele está investindo na sua vida. É o que acontece com esta lição que nós estamos estudando sobre Tiago, André e Tiago. Primeiro, o mestre é especialista em chamar, e ele chama quem ele quer. O versículo que li, Mateus 10:1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, ele chama, ele é especialista em chamar. É interessante que ninguém se apresenta a ele. Ele é quem chama. Glória a Deus. Ninguém procura ele. Ele é quem nos procura. Glória a Deus. Diferente dos homens, não é? Se não vier falar comigo também tampouco. Ele não me quer, mas eu vou em busca dele. Faz o que me desagrada, mas eu vou em busca dela. Eu quero ela. Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando ele chama para que seja discípulo. Versículo 1, vou voltar a ler. E chamando os seus 12 discípulos. Discípulo é uma palavra de origem latina que significa aluno, aprendiz. No hebraico também tem a sua conotação de aprendiz, alguém que aprende. Só que no hebraico e no grego é mais amplo a origem dessa palavra discípulo, porque no grego e no hebraico quer dizer não só apenas o chamado de alguém para ser, mas significa também que aquele que é chamado toma a decisão de seguir e cumprir o que o seu mestre ensine. É o seu caso? É o nosso caso? Que fomos chamados? Sim. Que somos discípulos? Sim. Só que essa palavra discípulo, ela, por ser mais ampla, ela alcança a nossa vida. Estamos dispostos a seguir o que o nosso mestre diz? Estamos vivendo como o nosso mestre orienta? Muito bem, então você é um discípulo. Discípulo, na sua explicação mais ampla, aquele que segue. Um discípulo no Antigo Testamento era aquele aluno que seguia um rabino e moldava a sua vida conforme a vida daquele rabino. Colocava em prática todas as formas como ele vivia, os costumes e a ética
daquele rabino, aquele discípulo aderia para si e vivia conforme aquele rabino. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele deseja que os seus discípulos façam o mesmo, que vivam conforme ele ensina. O desejo dele é esse, que o seu discípulo, o seu aluno, o seu aprendiz viva conforme ele ensina, que foi o caso dos discípulos de Jesus. Jesus chama, como eu disse, porque ele é maravilhoso, ele nos procura. E quantas vezes, trazendo para uma aplicação rápida, quantas vezes nós não nos recusamos de segui-lo? Mas o desejo dele é que sigamos a ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é tão maravilhoso. Veja o que diz aí. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme Marcos, capítulo 1 e o versículo 17. Marcos, capítulo 1 e o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus lhes disse. Que disse Jesus? Observe esse versículo. Vinde após mim, chamado, e eu vos farei. Compreendeu? Não tem ninguém preparado para ele, mas ele diz assim: venha que eu vou investir em você. Aleluia, glória a Deus. É por isso que com ele não tem ninguém inútil. Não há inútil na casa do Pai, nós todos somos especiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem ninguém inútil, mas logo eu, sim, você. Mas não dá, eu não me... Sim, mas é você. Você não é inútil. Ele diz assim: vinde, e eu farei. Por isso que às vezes tem alguém que diz assim, eu já me encontrei com alguém assim, fui pregar o Evangelho, e alguém disse assim: não, eu não estou preparado ainda. Acredito que alguém já passou por essa experiência. Não, eu vou me preparar primeiro. Não. Quando trata-se deste assunto, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mas quando é aqui, no caso dos discípulos, ele chama e investe. É muito precioso esse versículo 17. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei. Eu farei que sejais pescadores de homens. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus está chamando para ser um discípulo, para ser um seguidor. Agora, aquele discípulo que resolve seguir exatamente como diga seu mestre. E quando ele nos chama com uma tarefa gloriosa. Veja Marcos capítulo 3 e o versículo 14. Marcos 3 e 14. Diz assim, como diz? Por favor. Outra vez. E veja que coisa linda. Ele
nomeou 12 primeiro para que estivesse com ele. Eu não quero ficar só. Eu estou chamando vocês para ficar comigo. Agora, depois eu vou mandar vocês pregar. Então o discípulo é chamado por ele com uma tarefa. A primeira tarefa que nós vemos no versículo 17, 1 e 17, ele diz que fará pescador de homens. E aqui ele diz que enviará a pregar. Isso quer dizer que o discípulo tem uma tarefa, tem uma missão. É por isso que ninguém que aceita Jesus, ninguém fica sem fazer nada. Ninguém. Você foi chamado para o trabalho do Senhor. Você foi chamado para ser útil ao Senhor. O final será o céu, claro. Nosso final será o descanso eterno. Mas enquanto você viver, não esqueça, o Senhor lhe chamou com uma tarefa. Glória a Deus. Eu não estou aqui falando de função, não. E função é outra coisa. Mas é aqueles que o Senhor, quando salva, investe. Jesus investiu na sua vida. É o seu caso. Ele investiu em você. Você percebe o investimento de Deus na sua vida? Pois eu quero dizer, o mestre tem essa nobre missão, essa nobre tarefa, esse nobre desejo dele de investir em nossas vidas. Ele nomeia e chama para que esteja com ele. Aí quem vai a ele, aprende. Tomai sobre vós, ele disse, o meu jugo, o meu ensino, os meus esclarecimentos, a tarefa que tenho para você. E isso é leve e suave. E aprenda de mim, que sou manso e humilde. Então quem vai a ele, aprende dele. Aqui está a beleza do Evangelho, que Evangelho é mudança de vida. Evangelho que não muda a vida, ele não tem valor, porque se acercar a Cristo pelo Evangelho, aprende de Jesus, e quem aprende de Jesus tem uma ética melhor na vida humana. E na vida espiritual tem uma vida santa, purificada, regenerada. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, ele chama, e quando ele chama, ele também capacita. E aí vem o investimento. Vamos para Marcos capítulo 3, versículo 15. Marcos 3 e 15. Ele capacita. Está com a sua Bíblia aberta aí? Aí a galeria, como está? Está tudo bem aí? Glória a Deus. Então vamos lá, Marcos 3 e 15. Veja o investimento dele, a capacitação dele, diz a palavra. E para que tivessem o poder olha aí a capacitação dele. Ele chama para ficar com ele, ensina, o discípulo passa a ser um aluno, um aprendiz, e aí ele capacita. Capacita com quê? Com poder. O que é isso? É a autoridade sobre os demônios, as enfermidades, os gigantes da vida, os problemas, a tentação.
Ele capacita com poder, aleluia. E isso quer dizer que você seguirá sempre vitorioso. Aí se cumpre o que o apóstolo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19: posso todas as coisas naquele que me capacita. Aleluia. E o investimento dele em nos capacitar é nos fortalecer. E nós temos, como discípulo dele, a oportunidade de seguir vitorioso. Por que é que você está aqui hoje? Quem sabe, há anos atrás, onde você estava? Talvez eu esteja falando para alguém que há anos atrás estava aí, nessa devassidão, nessa falta de vergonha que algema as vítimas. Quem são as vítimas? Os homens, as mulheres, os jovens. A obra da criação sublime de Deus. Meus irmãos, faz dó ver o diabo algemado de uma forma, uma vida, para viver em praça pública, a total devassidão esses dias. E ainda acontece de líderes de cidades fazer uma chave bem grande, como uma suposição de uma chave, e entrega na mão de alguém que está aí como vítima do inferno, e diz que está entregando a cidade, o estado ou o país. Mas graças a Deus que Ele nos chamou, Ele nos arrancou dessa devassidão, e porque Ele investiu em você, você está aqui hoje. Glorificado é o nome de Jesus. Você está aqui hoje e de posse do poder de Deus. E Ele diz assim: para que tivessem poder para curar. Não é que é nosso o poder, mas Ele nos veste. Aleluia. Vamos para Atos 1:8. Atos 1:8. Atos 1:8. Por favor, meus irmãos, vamos corroborar isto. Atos 1:8. Diz a palavra. Vamos ler juntos? Pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ele investiu em nós. Glória a Deus. Ele nos capacitou. Agora vamos entrar na vida de André. Quem foi André? Como era André? Glória a Deus. Primeiro, André era irmão de Simão Pedro. André era irmão de Pedro. E está registrado que ele era filho de um certo João, como está em João 1:42. O seu nome quer dizer homem varonil. André quer dizer homem varonil. Ele era, como todos nós sabemos, um profissional da pesca, porque pescava com seu irmão e seu pai. E é possível que ele vivesse uma vida bastante equilibrada financeiramente. E Jesus, quando vê ele, se agrada dele,
se agrada de André. Só que André andava com João Batista, o precursor de Jesus, aquele que anunciava: voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, preparai o caminho. Ele estava falando do Jesus que havia de vir, o prometido Salvador do mundo. E André era um discípulo de João Batista. Só que um dia, André, dentre a sua trajetória, ele olha e descobre quem era Jesus. E quando ele descobre quem era Jesus, ele diz assim: achamos o Messias. Achamos o Messias. Ele compara João Batista e Jesus, e viu que Jesus era um judeu também, mas muito diferente de João Batista. Era um judeu mais fino, porque João Batista era um pregador terrível. Ele chegava e dizia assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Era uma mensagem de juízo. Quando ele olha para Jesus, aí ele vê Jesus com outra forma. Ele vê Jesus se aproximando dos doentes, curando. Vê Jesus estendendo a mão para quem muito necessitava. Aí ele descobre que Jesus era alguém diferente. Aí ele diz: achamos o Messias. Ele escuta João dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. André demonstra na sua vida aquele homem que andava buscando algo mais precioso para si. O que ele recebia de João Batista parece que não preencheu, parece que não encheu o seu coração. Era como se ele tivesse sentindo mais necessidade. É aquelas pessoas que vivem uma vida religiosa, e eu já tive a oportunidade de ouvir determinadas pessoas. Disse: olha, eu estava lá, mas era um vazio, eu não sentia nada, para mim estava faltando mais. Sempre achava que estava faltando alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, preencheu. André era desse tipo. Ele era aquele discípulo que, ao vislumbrar o mestre, se aproximou de Jesus. Oh, que coisa tão boa quando alguém se aproxima de Jesus. E sabe, Jesus, ele se interessa com aqueles que se aproximam deles. Ora, se ele anda buscando, se ele anda em busca, à procura, e André era desse tipo de discípulo. Ele se motiva ao estar perto de Jesus, e ele demonstra uma característica preciosa: é que ele levava as pessoas a Jesus. Ele se cumpria nele o que Jesus tinha dito: dá de graça o que de graça recebeste. Aí ele era bom para levar as pessoas a Jesus. Ele levava as pessoas a Jesus com muito prazer. Vamos ver um caso. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42. João, Evangelho, versículos 40 a 42.
Diz assim a palavra: era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: o que foi que André disse a Simão? Aleluia. Simão, achamos o Messias. É interessante que ele não disse assim, achei. Ele diz, achamos o Messias. Isso revela o cuidado dele em querer preencher o que algo nele parecia que não estava preenchido. E lógico, quando ele diz achamos, achar quer dizer o quê? Descobrir, encontrar, reconhecer, obter. Quando ele diz assim, achamos, ele está dizendo, descobri. Tu descobriste o que, André? O Messias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você é um André? Você descobriu Jesus? Claro que eu estou falando do nosso lado. Quando eu digo você descobriu, eu não estou dizendo que isso quer dizer que Jesus, porque você descobriu ele, encontrou você. Não, Jesus é diferente. Antes de você encontrar ele, de eu encontrar ele, de André encontrar ele, ele já sabia. Só que para a gente, como é o caso de André, a alegria é tão grande que ele diz, achamos o Messias. Oh, glória a Deus. E quando ele acha o Messias, ele leva Pedro com ele. Vamos lá, meu irmão. Você é um André? O que tem feito para trazer os seus familiares que ainda não se encontrou com Jesus? Tenho feito alguma coisa, pastor? Glória a Deus. Continue com essa característica de André. Vai funcionar. Vai funcionar. Não desista. Mas eu já falei, não desista. Continue. Que quem leva alguém a Jesus traz uma felicidade inexplicável. E muitos já estão na eternidade, num descanso parcial, esperando a igreja chegar para o descanso ser completo, porque você ou alguém haja levado ele ou ela a Jesus. Como era André? Aleluia. Aí Jesus estava para fazer a multiplicação dos pães e não tinha pão, não tinha comida, não tinha nada, e o povo estava com fome. E Jesus ia multiplicar. Aí André vai e diz assim: Jesus, tem um menino aqui que tem quantos pães? Quantos pães? Quantos peixes? Foi André que disse. Vamos lá, João capítulo 6, aleluia, versículos 8 e 9, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus conforme João capítulo 6, versículos 8 e 9, diz a palavra: e um dos seus discípulos, quem? Irmão de Simão Pedro, disse-lhe:
Que disse André? Como foi que ele descobriu aquele menino? Se estava uma multidão tremenda. Eu não acredito que o menino estava dizendo assim: ei, eu tenho pão aqui, viu? Quem quiser. Ele escondeu, foi o pãozinho dele, para depois comer. Mas André estava ativo ali. O que haja dito André ao menino? Não está registrado. Ei, me dá esse pão aí para levar para Jesus. Não está registrado nenhuma ação do menino. Mas é possível que o menino aceitou, porque os pães foram levados a Jesus. E não levou à força. Tenho certeza que não levou à força. E, apesar de tudo, também mostrando a sua fragilidade. Porque ele diz assim: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora olha a fragilidade. Mas que é isso para tantos? O que é que se vai fazer com 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Mas ele descobriu o menino. Sabe, André é aquele discípulo discreto que está sempre à disposição de Jesus e pronto para servi-lo, mesmo com fragilidade, mesmo com a fé bem pequena. Porque se ele tivesse uma fé equilibrada, ele diria: eu sei que é pouco, mas aqui está o mestre. E ele já tinha a experiência do mestre. Não era um judeu qualquer. Apesar de um judeu com toda a característica humana, mas não era um judeu qualquer. Ali estava o Criador. Mas não importa, é frágil, mas, Senhor, eu tenho alguma coisa para dar. Está aqui a minha vida. Tu sabe como eu sou frágil. Tu sabes como eu sou tão limitado. Prometo fazer e não cumpro. É uma luta comigo, mas eu estou aqui. Aí Jesus diz para ele: então me dá os pães aí, André. Me dá os pães, me dá. Foi bom você trazer. Faça o seguinte: mande sentar aí. Mande sentar na relva o povo. Você é um André? Que bom. Glorificado seja o nome de Jesus. André, ele ajudava aqueles que precisavam, estava sempre preocupado com alguém. Que virtude preciosa. André não olhava só para ele. Eu estando bem, é fruto do meu esforço, do meu suor. E quem quiser que faça como eu faço. Não. Ele olhava. Ele olhou para a multidão com fome. Isso é um sentimento que ele revela muito precioso. Muito precioso. Que homem extraordinário. Não se apresentava, viu? É muito. Quando a gente for estudar a vida de Pedro, tem nada a ver. É o oposto. Mas mesmo aqueles que não se apresentam, que estão aí, é um vaso escolhido na mão de Deus. E pode ser usado para fazer grandes coisas na mão do Senhor. E para terminar, para concluir, vamos agora para Tiago. Tiago. Quem era Tiago? Tiago era outro homem que vivia envolvido na tarefa como pescador. Ele era um pescador profissional e com seu pai Zebedeu ele tinha uma empresa de pesca.
para pescar. E em toda essa tarefa, Jesus passa por ele e chama ele. Vamos para Marcos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Marcos, glória a Deus. Como Deus usa as pessoas. Diga comigo assim: eu sou útil para o meu Senhor. Você sabe o que foi que você disse? Pois Ele está dizendo para você: então eu vou investir em você. Glória a Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 1, versículos 19 e 20. Aleluia, aleluia. Marcos 1, 19 e 20. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Que característica Tiago nos revela aqui? Tiago demonstra que estava disposto a abrir mão da sua própria comodidade para seguir a Cristo. Porque veja a cena, eles estão consertando as redes. Tiago e João eram irmãos, e o pai. Aí Jesus passa: ei, vem, segue-me. Aí ele para tudo, levanta e vai embora. Como? O que disse Zebedeu? Ei, vai para onde vocês? Vai me deixar aqui? Não, é que o mestre está chamando. Eu vou. No sentido espiritual, aqui Tiago deixa uma lição preciosa para nós, que estamos dispostos, se estamos dispostos, quero dizer, a deixar a toda a comodidade e dizer a Jesus: eis-me aqui, Senhor. Não quero viver uma vida por viver, mas eu quero ser útil a Ti. Isso é o que, em primeira mão, Tiago apresenta para nós. Ele representa aqueles que dão a prioridade da sua vida a Jesus, a prioridade, e separa o melhor de si para os desígnios de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Veja, um homem que talvez estivesse cheio de defeitos, mas o Senhor já vai aprimorando, e ele deixa tudo e segue Jesus. Não quis nem saber mais do barco, nem da empresa, e até do pai. Deixa eu ler de novo, para que a igreja entenda. Versículo 20, diz assim: e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Deixaram. Nem disseram: papai, olha, sinto muito, viu? Eu já vou, viu? Tá bem, papai? Não. Levantou e foi. Parece até que já tinha intimidade com Jesus. Mas não importa se alguém não conhece ele, mas ele está chamando: vá. Mas eu não conheço, mas vá. Não se preocupe em conhecê-lo agora, porque ele vai se dar a conhecer a você. Glorificado é o nome de Jesus. Ele deixou tudo e foi.
e viveu ao lado de Jesus. Tiago, depois que Jesus morreu, ele foi pastor em Jerusalém, um conselheiro. Quando você lê a epístola escrita por ele, é um verdadeiro conservador e conselheiro. Ele contribuiu até para redigir as doutrinas, porque em Atos dos Apóstolos, no concílio, quando estava naquela confusão, come sangue, não come sangue, carne sufocada, o que é que os crentes devem fazer? Aí ele, para, devemos seguir o que o mestre nos ensinou. Ninguém coma carne com sangue, é isso que está escrito na lei. O que o mestre ensinou. Foi um homem que viveu ao lado de Jesus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero encerrar dizendo que o Senhor chama homens imperfeitos para fazer a sua perfeita obra. Chama pessoas mortais para fazer obras imortais. Que coisa maravilhosa. Que coisa. Você pode dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Nem pense que você nunca, nem eu, nem nós, nunca vamos estar prontos, aptos, e nem com qualidades para Ele chamar. É engano puro. Ora, o profeta Isaías disse que as suas justiças não importariam para Deus, a sua forma ética, mas é como está. Venha que eu vou investir em você. Você quer andar comigo? Me interessa saber isto. Você quer? E quem anda com Jesus sempre tem o melhor. O final é precioso. Ninguém na história da humanidade nunca entregou a vida a Jesus e se decepcionou. Ninguém. Pode ser até que tenha alguém que diga assim: mas eu fui lá e me decepcionei e saí. Não, você se decepcionou com qualquer coisa, menos com quem lhe chamou. Porque quem lhe chama, lhe prepara, investe em você e tem o melhor. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Então, vai ser mais ou menos nesse teor do que vamos estudar até a terça-feira, se Deus nos permitir. E eu quero lhe chamar para estar aqui. E vá comparando. Você é como André ou como Tiago? Diga você mesmo. Você é tão perfeito quanto André? Você é tão perfeito quanto Tiago? Pastor, nem Tiago nem André era perfeito. Então você é igual a eles. E o mesmo Jesus que usou eles poderosamente é o mesmo que nos usará poderosamente. Amém, meus irmãos? Se Cristo comigo vai,